Vamos lá, começando sistemas econômicos, que não são apenas sistemas econômicos, são sistemas socioeconômicos, porque são formas de como a sociedade se organiza e do ponto de vista financeiro e do ponto de vista, né, social, político, enfim. Sistemas econômicos. Vocês lembram que eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa em casa e mandar para mim lá via plataforma sobre a diferença básica entre capitalismo, socialismo e comunismo, não foi? Várias pessoas me responderam lá na plataforma e eu perguntei também qual dos 3 sistemas vocês consideravam ideal para ser adotado. E aí muitas pessoas também responderam isso aí. Eu queria que alguém me falasse o que é o capitalismo. Pode ficar à vontade. Vou dar nomes, viu? Vai, Hilbert. O que é capitalismo para você? Eu não lembro, não, esqueci. Oh, God! Trabalhar para receber. Eu vou. Trabalhar para receber. Então, no capitalismo existem 2 classes sociais bem distintas. Existe a classe social do trabalhador, que é aquele que vende sua força de trabalho em troca de uma remuneração, de um salário, para que ele consiga sobreviver. E ele trabalha para a segunda classe, né? Não nessa ordem exatamente, mas tipo, para outra classe trabalhadora. Outra classe trabalhadora, não, Beatriz. Para outra nomezinho. Tem um dentro nomezinho. do sistema capitalista, que são os donos dos meios de produção. Não, produção. Existem essas 2 classes dentro do capitalismo. A classe trabalhadora e a classe dos donos dos meios de produção, que são chamados de capitalistas. Essas pessoas que são donos dos meios de produção seriam aquelas pessoas que são donas de empresas, de bancos, de indústrias, enfim. São pessoas que controlam a produção de determinado tipo de produto ou de serviço. Deu para entender? Então, dentro do capitalismo, a gente vai encontrar 2 classes bem distintas. Aquelas pessoas que detêm os meios de produção, ou seja, que elas são donos realmente de algum tipo de produto ou de serviço, da produção disso, e aquelas pessoas que trabalham em troca de um salário, que são os trabalhadores. Eles vendem sua força de trabalho. Lembra que eu falei que eu estou vendendo minha força de trabalho nesse exato momento? Falei na aula. Sim. Eu estou vendendo minha força de trabalho, porque eu estou fornecendo conhecimento para vocês. Eu sou uma professora, minha profissão é essa, eu exerço um serviço na sociedade, que é ser Ana Beatriz, Oi. você esqueceu de falar que o capitalismo tem como principal objetivo o lucro. Muito bem, gata. Muito bem. Mas eu ia falar. Muito bem. Então, o que seria o lucro? Seria o que eu ganho com a minha produção ou com a minha prestação do serviço, né? Lembra que eu falei que Cida seria a dona da escola? Seria a dona dos meios de produção, não é isso? E os professores, os funcionários, os demais funcionários, eles seriam as pessoas que vendem sua força de trabalho em troca de uma remuneração. E dentro do sistema capitalista, o principal objetivo é o lucro. Certo, é o lucro. Em cima de quem eu obtenho esse lucro? Em cima de que eu obtenho esse lucro? Diga aí de onde é que vem o lucro. Das pessoas que vendem sua força de trabalho. Certo. Tem como o empregador, o dono do meio de produção, ganhar sobre mim. Por quê? Porque eu estou realizando um serviço, esse serviço ele está sendo prestado para vários clientes, esses clientes estão adquirindo esse produto, ou seja, esse serviço, na verdade, e esse serviço ele é pago, então ela está lucrando. Ela me paga pelo serviço, mas significa dizer o quê? Que vai haver uma lucratividade sobre esse serviço. Ou seja, os donos dos meios de produção, eles ganham sobre os trabalhadores, mas eles não ganham só sobre os trabalhadores, eles ganham também sobre as mercadorias que são fabricadas, que serão vendidas, não é isso? Então, a gente vai ver já sobre, em relação às características do capitalismo, que uma delas seria essa. Ana Beatriz, Oi. Yamara disse que não está conseguindo entrar. Mas ela clicou no link que eu botei lá? Deixa eu falar com ela. Fale. Então, para que a minha empresa ela consiga obter grande desenvolvimento econômico, né, que ela consiga lucrar cada vez mais, existem algumas coisas que eu posso fazer, como, por exemplo, lucrar em cima do trabalhador, lucrar sobre a minha produção, baratear o meu produto, tornar meu produto com ótima qualidade. Tudo isso vai fazer com que eu lucre cada vez mais. Procurar modernizar a minha produção, procurar produzir cada vez mais produtos modernos, tecnológicos,
né? Tudo isso faz com que eu consiga lucrar cada vez mais nesse sistema capitalista. Professora, só existem essas duas classes de pessoas no capitalismo. Só existem aqueles que trabalham e aqueles que vendem sua força de trabalho, né, os trabalhadores, e aqueles que são donos dos meios de produção. Só existem essas duas classes dentro do capitalismo. E aí? Só existem essas duas classes de pessoas dentro do capitalismo. Aqueles que trabalham, vendem sua força de trabalho em troca de um salário, uma remuneração, e aqueles que detêm os meios de produção. Só existem essas duas classes. O que é que vocês acham? Pode responder. Sim, não. Acho que existe isso aqui também. Ai, fiquei confusa. Só existem essas duas classes de pessoas dentro do capitalismo, os trabalhadores e os donos dos meios de produção, ou existem mais pessoas, mais classes de pessoas dentro do capitalismo? Não, só existem essas duas, não? E mamãe, que é autônoma, que ela vende, sei lá... Mamãe vende pano de prato. Mamãe vende pano de prato na feira. Mamãe é autônoma, né? Ela trabalha para ela mesma, ela é ambulante, fica vendendo coisas na rua para pessoas, né, que ficam passando pelo centro. Mamãe, ela é autônoma. Ela faz parte do capitalismo? Ela está dentro do sistema capitalista? Vão me dizendo, vão me dizendo. Acho que tá, porque Tá. ela tá vendendo sua força de trabalho, mas também Eu tá acredito que sim. Mas ela trabalha para ela. Dela. Isso, ela trabalha para ela mesma. Toda a lucratividade ali vai ser para ela mesma. Ela pode fabricar o produto e vender, ou ela pode comprar de um local e revender aquele produto, mas ela faz parte da classe dos autônomos, principalmente no quesito dos ambulantes. Se eu sou médica ou eu sou advogada, eu tenho o meu próprio consultório, certo? Eu tenho o meu próprio consultório. Eu não estou vendendo minha força de trabalho para ninguém, e eu não tenho... Oi, Clara, você falou. Quer falar, Clara? Diga. Porque, sim, era uma dúvida que eu tava tendo do meu pai. Tipo assim, ele trabalha com ar-condicionado, sabe? Consertando. Trabalha para ele? Trabalha para uma empresa? Não, ele trabalha para ele mesmo, sabe? Só que ele também tem uns trabalhadores que ajudam ele, sabe? No trabalho. Sei, mas essas pessoas... Ele é o dono da própria empresa, trabalha nela e tem funcionários. Qual é o nome que se dá para isso? Ele faz parte do sistema capitalista e ele não se enquadra como um dono do meio de produção exatamente, mas ele é dono do seu próprio negócio. Ele é um microempresário individual, possivelmente. Ele é um MEI, que se chama o microempresário individual, não é isso? Ou ele tem uma empresa mesmo regulada, grande? Não, é pequeno, sabe? É só... Ele deve ser um microempresário individual. Ele presta serviços em troca de gerar lucratividade. Não é isso. Aí, tipo, pode ser que você tenha o seu próprio consultório, como um advogado, um médico. Essas pessoas estão dentro de outra classe. Elas não vendem sua força de trabalho para uma pessoa. Elas têm o seu próprio negócio. Já é outra classe trabalharial. Enfim, vocês entenderam. Trabalhista, eu acho. Trabalhista, outra classe de trabalho. Que mais? A gente está só começando. Então, não existe só duas classes dentro do capitalismo. Existem vários ramos de pessoas que exercem funções diferentes. Que mais? Mas as duas principais são as que eu falei. Os trabalhadores, que vendem sua força de trabalho, e os donos dos meios de produção, né? Que são donos de indústria, de banco, de empresas, por aí vai. Aí, sobre o socialismo, o que é que vocês viram na pesquisa? O que seria o socialismo? A busca pelos direitos iguais. Uma sociedade onde as pessoas têm os direitos iguais. Na nossa sociedade capitalista aqui no Brasil, a gente não tem direitos iguais, não? Iguais, não. Mas tá na lei. Tá na lei, né? Tá na Constituição da República de 1988. Todo mundo tem direito a
Educação, saúde, habitação, saneamento básico, água potável, enfim, todo mundo tem direitos e deveres, está lá na lei dizendo. Então, quer dizer que só no socialismo vai existir direitos iguais? E aí? Não. Só no socialismo vai existir direitos iguais para todo mundo? Não. Não. Não, né? Não. Mas eu poderia dizer que no socialismo não existe classe social? Sim. Pode. Eu falei que no capitalismo existem duas grandes classes sociais, a dos trabalhadores e a dos meios de produção, a donos dos meios de produção. Mas no socialismo existe classe social? Existe essa divisão de classes sociais? No socialismo Não. não existe. E não existe também as desigualdades sociais. Duas coisas que o socialismo ele prega é não existir, né, a extinção, o fim das classes sociais, não ter classe social separando ninguém e não existir desigualdade social. Essas são as duas coisas básicas que o socialismo ele luta, né? E ele luta também para que não exista propriedade privada. O que é propriedade privada? Propriedade privada. No socialismo, não existe propriedade privada. Pelo menos não é para existir. E agora? Eu não sei explicar. Não, ela tinha... No socialismo, o pai aí de Maria Clara é? Maria Clara? É. Pronto. No socialismo, o pai de Maria Clara teria uma empresa? Não. Não. Porque Não existe propriedade privada. privada. Entendeu? Não existe propriedade privada. No socialismo, não existe. Não é para existir. Na prática, existe. O que foi aplicado, né? O socialismo que foi aplicado. Já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, na prática, no socialismo não existe propriedade privada. Não é para existir. Ou seja, tudo deve pertencer ao Estado. Ao Estado. O Estado. Pronto. Tudo deve pertencer ao Estado. As terras, todas as indústrias, todas as empresas, tudo que existir deve pertencer ao Estado. E esse Estado, ele representa tudo. Portanto, tudo que for obtido com a produção dentro de um Estado socialista deve ser revertido para a população que habita aquele território. Deve ser assim, no socialismo. Deixa eu dizer uma coisa, eu tô vendo Maria Luísa deitada aí. Não assistam ao deitado, pelo amor de Deus. Isso dá um sono da molesta. Não assistam deitado. Assistindo deitado. Não assista não é legal não assistir aula deitado. Nem ler, nem assistir aula, vídeo, sei lá o que for. Não é legal fazer deitado. Estou quase dormindo. Pois é, isso estimula o seu soninho gostoso. Eu tô sentado aqui, tô quase caindo da cadeira. Sentada na... Eu tô sentado aqui. Aí vamos continuar. O que é o comunismo? Não estou escutando. Direitos iguais? É sobre direitos iguais? Direitos iguais? Mas no capitalismo não existe direitos iguais. E no socialismo também. No socialismo também? Eu confundi. O que seria o comunismo? Ana Beatriz. Oi. Oi, Clara. Eu não chamei, não. Ana Beatriz. Não, quem tá falando? Quem tá falando? É Tauana. Oi, Tauana. Diga aí. Que o meu tá só travando. Não, calma, voltou. Oh, God, deve ser sua internet. Conseguiram colocar a Martina? Ela tá Sim, falando lá no grupo. eu fiz uma pergunta. O que é o No comunismo é de uma sociedade igual, tipo, sem classes sociais. Sim. E os meios sendo divididos iguais para cada um. Existe Estado, existe o Estado, a organização política estatal. Não existe Estado. Não existe, né? Pronto. Na verdade, o comunismo seria o estágio final depois do socialismo. Quando um país passasse pelo exemplo do socialismo, o próximo estágio dele seria o comunismo. O comunismo foi um sistema socioeconômico criado por dois carinhas muito influentes no século XIX. Um chamado Friedrich Engels e o outro chamado Karl Marx. O Karl Marx ele é muito famosinho nesse ramo de economia. Vocês vão ouvir muito falar dele futuramente. Ninguém vai aprender esse nome desse Frederico, eu não sei o que. Friedrich Engels. Friedrich Engels. Pois bem, eles disseram o seguinte, que
o comunismo seria o estágio final, depois que o país ele passou pelo estágio do socialismo. No comunismo não existiria a figura do Estado lá, superprotetor, não existiria o Estado comandando tudo, enfim, não existiria o Estado. As pessoas se autorregulariam. Não existiriam instituições estatais, não existiriam. As pessoas iriam organizar o próprio sistema, a própria forma de se organizar na sociedade. Isso seria o comunismo. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características do capitalismo. Mais alguma coisa? Não. Pois bora. O capitalismo hoje uma coisa que vocês precisam saber é que a maior parte de todos os países do mundo, né? A maior parte dos países, eles adotam como sistema socioeconômico o capitalismo. Então, por exemplo, o Brasil é um país capitalista ou não? É um país capitalista. Deixa eu ver outro país. País que faz fronteira com a gente. A Argentina é um país capitalista? Não é? Outro país que faz fronteira com a gente. Venezuela é um país capitalista? Não. Não. A teoria. Na teoria, sim, né? Na teoria, sim. Mas... Não, tipo... eles dizem ser socialistas. Mas... Na verdade, o que é que acontece na Venezuela? O partido que lidera o país é um partido de origem socialista, mas o país adota o sistema capitalista. Então, eles são capitalistas, sim, mas o partido que comanda o país, que controla o país e as pessoas que moram nele, é um partido de origem socialista, com viés, com ideal socialista. Deu para entender? Mas eles são capitalistas. Porque foi como você falou, por mais que o sistema socialista seja desse jeito, eles pregam de outra forma, dizendo que é socialista. Isso. Mas eles são capitalistas, na prática eles são capitalistas. Outro país, professora, que é capitalista, muito influente no mundo inteiro, os Estados Unidos da América, que tá no nosso continente, mesmo continente que a gente, é um país capitalista. Todos os países da Europa, como um todo, os países da Europa, os mais influentes, os mais desenvolvidos, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, todos eles são países capitalistas. A maior parte dos países do mundo são capitalistas. Professor, então me cite aí um país que não é capitalista, que adota o sistema socialista, que se diz ser socialista. Aí a gente pode falar de Cuba, que está aqui na América. Keren não é aluna do 9º ano? Nono. Ela está entrando aqui. Espera aí. Ela está confusa. Ela não está sabendo qual é a aula, não, acho. Porque agora lá é aula de Janeilton. Eu não vou aceitar ela, não. Professora, eu não estou conseguindo entrar. E a Mara mandou. Eu não posso fazer nada agora, não. Alguém manda mensagem para a Yamara? Pergunta aí por que ela não está clicando no link que eu mandei. Deve ser por isso. Você só não consegue entrar. Só não consegue entrar se não entrar. Martina perdeu as aulas porque o celular dela estava descarregado e ela não está conseguindo baixar o Zoom. É complicado. O meu tá em 5% de bateria. Keren Ruth. Meu fone tá Eu botei o meu pra carregar de noite, eu tô ensinando. Sim, aí continuando. Meu fone tá descarregando. Oh, God. Então, a maior parte dos países do mundo aderiam ao capitalismo. Sim, eu perguntei quais países eram socialistas. Cuba é socialista, está na América. A China se diz ser socialista, está lá na Ásia, né? A China é socialista. Vietnã é um país que está na Ásia e também se diz ser socialista. O que mais? Coreia do Norte está na Ásia, está lá, faz fronteira com a China, é apoiada pela China. Professora. Oi. Depois eu posso fazer uma pergunta sobre o presidente da Coreia do Norte? Mãe viu numa notícia que ele morreu, mas eu não sei se é verdade. Vocês viram que saiu uma notícia esse final de semana que ele tinha falecido? Mas eu vi. a mesma Kim fonte. Sim, Kim Jong-un. Kim Jong-un. Opa, tá filmando! Cuidado aí no que você está dizendo. A mesma fonte de notícia que disse que ele tinha falecido voltou atrás e disse que não tinha fontes oficiais. Não era certo aquilo. Porque, na verdade, o que se sabe é que ele teria passado por uma cirurgia
lá por volta do início de abril, mas uma cirurgia cardiovascular, foi o que saiu a notícia. Ele tinha feito uma cirurgia cardiovascular e estaria em processo de recuperação, mas estaria em estado grave, Aí começaram a supor que ele tinha morrido, não sei o quê, porque ele não estava aparecendo. Teve um evento que o governo fez e ele não participou, aí começaram a supor que ele tinha morrido, que ele estava quase morrendo, enfim. Aí divulgaram esse final de semana passado que ele tinha falecido, mas isso não é verdade, tipo, não tem nenhuma... Sim, professora. Nenhuma fonte. Mas porque se ele morresse, quem ia assumir o lugar, como tá muita gente dizendo, seria a irmã dele? Porque na linha sucessória seria a irmã dele, na sucessão, né? Então, lá não é o povo que escolhe o seu presidente, Não existe, não é democrático, não existe eleições. Monarquia misturada com não sei porquê. Não existem. É como eu disse para vocês na aula, a única aula que teve. O socialismo que foi aplicado não foi o socialismo como ele foi pensado para ser feito. Foi um socialismo que parece mais com uma ditadura, né, uma opressão contra as pessoas do país do que um sistema eficiente, um sistema sem desigualdade social, um sistema onde as pessoas podem ter a livre iniciativa de falar o que pensam, enfim, sem ter o medo de acontecer um mal com elas. Lá o que acontece é uma espécie de uma ditadura mesmo, uma ditadura do Kim Jong-un e da família dele. Então quer dizer que sempre quem vai comandar lá vai ser a família deles. Yes, exatamente. A não ser que surja alguma oposição, tipo um partido de oposição. Lembrando, no regime socialista só existe um partidozinho, que é chamado de Partido Comunista. E não existe oposição. Tipo, eu não posso ser uma pessoa que quer se tornar chefe de governo na Coreia do Norte. Eu não posso, porque o governo não deixa. O governo não permite que exista oposição, que exista um outro grupo de pessoas que quer comandar aquele país. Não deixa. Por isso que eu digo que é uma espécie de uma ditadura, é um autoritarismo mesmo, o que existe lá. E os socialismos que foram implantados, o socialismo que foi implantado nos países, na China também só existe um partido único, que é o Partido Comunista lá. Lá também não existem eleições democráticas. É muito semelhante. Já existiu também na União Soviética. Oi, quem está falando? Clara? Clara? É porque tem alguém sem fone com o microfone ligado, aí tá dando para escutar o que você tá falando. Ai, que horror. Sim, aí na União Soviética, a gente vai falar da União Soviética, o caso da União Soviética. Foi um país que existiu, uma união de 15 repúblicas, que existiu de 1917, não, 1922, que foi quando se formou mesmo, de vez, a União Soviética, até 1991. Eles implantaram o socialismo lá, mas... Eu lembrei agora da também... série do Stranger Things, da Netflix, que aparece lá a bandeira. Da União Soviética, né? Aparece. Eu chorei demais com a essa temporada passada. É a terceira. Que o carinha foi parar até lá, não foi? Uhum. Okay, Alex teria morrido. Pois bem. Aqui não é aula de Netflix, não. Eles implantaram... Opa! Olha daí. Eles implantaram o sistema socialista lá, mas também foi uma espécie de ditadura. Tipo, as pessoas não tinham voz, não tinham vez. Não existia oposição, não existia eleições. Era uma linha sucessória. Sendo que lá existia, dentro do Partido Comunista, meio que eles conversavam entre si para decidir quem ia ser o próximo líder do partido. Então vamos lá, vamos para capitalismo. O sistema capitalista é um sistema que o principal objetivo dele é o lucro, onde tem duas grandes classes de pessoas, classes sociais, que seriam dos trabalhadores e dos donos dos meios de produção, que são chamados de capitalistas. As características do capitalismo. No capitalismo existe propriedade privada dos meios de produção. Professora, o que seria a propriedade privada dos meios de produção? Empresas, a maior parte das empresas, das indústrias, do ramo produtivo ou de serviços, pertencem a pessoas específicas, ou então a grupos de pessoas. Tipo, no capitalismo, a maior parte das empresas, a maior parte de tudo que existe, não pertence ao Estado, a maior parte de tudo que existe. Geralmente pertence a pessoas ou a um grupinho de acionistas, de pessoas que são donos daquela empresa. Professora, mas existe também empresas estatais no capitalismo, empresas que pertencem ao Estado?
Existe ou não existe? Existe. Um exemplo, a Caixa A Econômica. Caixa Econômica. De água, de eletricidade. Perfeito. O que mais? No ramo de mineração, empresa petrolífera. A Petrobras, não é uma empresa 51% brasileira? 51% estatal. Sim. 49% dela foi vendida já, entre acionistas. Mas a maior parte dela é brasileira. Geralmente, os ramos de energia, o ramo de telefonia, o ramo de água, fornecimento de água, o ramo de mineração, petróleo, geralmente são empresas do Estado, estatal, daquele país, que controla esses serviços. Então, dentro do sistema capitalista, professor, a maior parte das empresas vai produzir, vai pertencer a pessoas específicas, a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, verdade. Mas também existem várias empresas que pertencem ao próprio Estado, que são comandadas pelo Estado. Professor, e a lucratividade dessas empresas que são estatais vai para quem? As empresas estatais, o que elas lucram? Vai para onde? Não. Vai para o Estado. Vai para o Estado. É revertido totalmente para a população daquele Estado. Então, tipo, tudo que a Petrobras lucrar, 51% dela não é nossa, então significa dizer que aquele investimento, aquele lucro daquela empresa deve ser reinvestido para a gente. Seja em saúde, educação, em, sei lá, investimento em pesquisa científica, no investimento de produção de energia, enfim. Se a empresa é estatal... o que não acontece muito no Brasil. Mas se a empresa é estatal, se pertence ao Estado, o Estado ele é obrigado a reverter essa lucratividade para a população, porque a empresa pertence a gente. Agora, professora, no momento atual, uma empresa estatal ela pode ser vendida para a propriedade privada, para uma pessoa, para um grupo de pessoas? No capitalismo, escute bem, no capitalismo, uma empresa que é estatal, que pertence ao Estado, pode ser vendida para a propriedade privada, para uma pessoa, para um grupo de pessoas? Não deveria, mas alguns vendem, né? Vendem as empresas. Exatamente. Acontece muito. Como, por exemplo, o governo atual, ele está bem afim, super afim, de vender algumas empresas. E uma delas é bem conhecida entre vocês, que é os Correios, que é a empresa de entrega de correspondência, de produtos, enfim. Eu não sabia que os Correios eram empresa estatal. É uma empresa estatal. É estatal, uma empresa nossa. Não fazia ideia. Pois é empresa estatal. Esse governo atual, ele já tinha até aberto o processo de venda da empresa. Mas aí existem várias coisas. Como a empresa é muito grande, tem um alcance nacional, tem muitos empregados, né, que são concursados. Para você fazer parte de uma empresa estatal, você precisa fazer um concurso público. Aí você passa nesse concurso público, faz uma prova lá, bacaninha. Às vezes você faz até outro tipo de prova. Faz prova de conhecimento e faz prova também física, corporal. Aí você, quando passa nessas fases, você passa a ser um servidor público. Você é servidor público por quê? Porque você trabalha numa empresa que é estatal. Então, não é fácil chegar a ser um servidor público. Não é assim do nada que você consegue, não. Mas aí os Correios, por exemplo, se a empresa for vendida, o que é que acontece com essas pessoas que trabalham, que são concursadas, que tinha e pensava que ia ter o resto da vida o seu emprego garantido, o que é que vai acontecer com elas? Chutem. Elas ficam desempregadas? Possivelmente. Ou elas vão ter que... Eita, falta menos de 1 minuto. Essa aula falta menos de 1 minuto para acabar. Tá dizendo aqui para mim agora a mensagem. Mas aí daqui a 10 minutos a gente volta, viu? Aí vamos lá, eu vou falando. Se a empresa for vendida, essas pessoas elas podem pedir demissão voluntária, se demitir. Elas, possivelmente, se não pedir demissão voluntária, vão ser demitidas. Ou se a empresa que comprar, tipo, eu comprei os Correios. Aí eu pego e contrato alguns funcionários da empresa. Você pode ter a sorte de ser contratado, mas você vai ganhar, possivelmente, menos do que você ganhava. E trabalhando no sistema privado, você tem a chance de ser demitido a qualquer momento. Você não sabe o que pode acontecer com você. Deu para entender? Então, você deixa de ser servidor público para ser um servidor do ramo do setor privado. E não é uma coisa segura, não é uma coisa certa que você vai continuar naquilo. Agora, se você passou no concurso público para ser funcionário dos Correios, por exemplo,